Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta à segunda parte do nosso vídeo sobre a abertura Jobava Londres, ou sistema Londres variante Jobava, como você queira chamar. É uma abertura relativamente recente, a teoria ainda está se formando e ela tem sido muito popular entre diversos grandes mestres do alto nível e também no nível um pouco mais iniciante e intermediário, porque ela oferece uma alternativa muito fácil de ser aprendida e recursos táticos muito interessantes, posições que são muito ricas em termos de possibilidades de ataque para as brancas. No primeiro vídeo, nós vimos praticamente as linhas com, depois de D4, cavalo F6, cavalo C3, D5, bispo F4, então E6, essa foi praticamente a linha principal que a gente analisou no vídeo passado. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui em cima, ali. Vou deixar o link para você conseguir visualizar, também deixar no final do vídeo, na descrição também, para você conseguir acompanhar nossa série sobre a Jobava London. Mas ficou faltando ainda um lance nessa linha aqui, e foi depois de cavalo B5, então, que é a recomendação de grandes mestres como Daniel Naroditsky e vários outros, com ideias não só de ataque em C7, mas também ideias posicionais, como a gente viu, como é o caso de provocar o avanço do cavalo para A6, por exemplo, onde o cavalo fica mal colocado. A gente cobriu tudo isso na primeira parte. Eu acabei deixando de lado o lance bispo B4. Ficou um vídeo, o vídeo está ficando um pouco longo, então acabei deixando de lado, mas eu quero mencionar rapidamente que essa é uma variante bem insana, vamos dizer assim, porque oferece uma possibilidade muito grande de recursos táticos nessa posição. Olha só, a ideia aqui então é jogar C3, bloqueando o cheque, e depois que o bispo volta para A5, saindo do ataque do nosso peão, jogar A4, com a ideia justamente de avançar o nosso peão para B4. E quem sabe ganhar esse bispo de alguma forma. A ideia básica aqui é justamente que as negras sejam forçadas a jogar A6. Claro que o Stockfish e as engines vão dizer que talvez cavalo C6 seja uma opção também válida, mas as brancas conseguem uma iniciativa muito forte. Eu vou deixar você, inclusive, como dever de casa, você pode analisar essa linha, mas praticamente é consenso dizer que A6 é quase forçado. A única forma para as negras, basicamente, de garantir a igualdade, pelo menos de um ponto de vista do computador. B4, ainda assim, é a recomendação nesse caso, a gente pressionar esse bispo de casas escuras, das pretas. E aqui existem várias opções para as negras, não dá para a gente cobrir todas, afinal, esse vídeo, como eu disse a você, não é um compêndio onde a gente vai analisar exaustivamente a Jobava Londres, é mais um vídeo de inspiração, para motivar, quem sabe, você a jogar essa abertura, lhe dar algumas ideias, mas que você, claro, naturalmente, se você é sério com relação ao xadrez, se você quer evoluir e vai adicionar ela ao seu repertório, você precisa investir tempo e esforço analisando cada linha e construindo o seu próprio repertório. Claro que você pode utilizar nossos vídeos como recomendação, você pode utilizar outros materiais, outros cursos, mas cabe a você decidir quais são as linhas que você quer jogar, analisar cada uma das respostas e ter as ideias bem fundamentadas. Aqui tem várias opções. As negras podem jogar o bispo em B6, podem até capturar o peão aqui em B4, que é totalmente possível, afinal o cavalo das brancas está caindo aqui também. Então elas podem jogar algo do tipo cavalo C6, podem jogar até cavalo H5, podem jogar peão toma o cavalo direto em B5. O lance mais popular é justamente tomar mesmo o cavalo em B5. E aqui a gente retoma em B5, não se importando necessariamente de tomar o bispo logo de cara, porque esse bispo, pelo menos por enquanto, ele está cravado, ele não pode se mover, porque a gente poderia capturar a torre lá em A8. Tem várias opções para as negras, uma delas é jogar C6, o que pode ser sim um lance interessante para não deixar esse peão aqui fazer nenhum outro estrago, então já desafio a estrutura de peões das brancas. A ideia é jogar E3, defendendo o nosso próprio peão. E, de novo, não ter pressa ainda de tomar
e recuperar o bispo. Bispo D7, ameaçando tomar esse peão aqui em B5. É um lance bom para as negras, mas mesmo assim a gente pode simplesmente jogar B6 nesse caso. É uma entrega temporária de peão, porque as negras podem capturar com a dama, como você pode ver, mas a ideia é dominar as casas escuras. Quando a gente fala dessa coisa de dominar casas escuras, jogar em casas claras, jogar em casas escuras, são conceitos já um pouquinho mais avançados, certo? Eu entendo isso daí, por vezes pode ser difícil para você, mas tenha pelo menos essa ideia em mente, tá? E aos poucos você vai entendendo esses conceitos à medida que você avança na sua jornada enxadrística. A gente pode simplesmente tomar o bispo em A5, recuperando nossa peça, e aí não tem muitas opções para as negras nesse caso. Elas podem até tentar jogar a dama em B2, para quem sabe tentar criar algum tipo de contrajogo, ameaçando o peão em C3, ou algo do tipo. Mas isso daí elas precisam ter muito cuidado para não ter a dama presa, né? Depois de algo tipo cavalo E2, roque, um lance como esse, né? Em que é muito fácil de repente das negras fazerem, é intuitivo, pode levar a complicações com algo tipo bispo D6, com a ideia, né, ganhando tempo em cima da torre, lá em cima, atacando a torre, e também com a ideia de jogar bispo A3. Então, quando a torre sai, bispo A3 é muito forte. Mesmo que a dama volte para B5, a gente tem cavalo F4, ataque descoberto na dama, e se a dama toma o nosso peão, simplesmente bispo B2, e como é que fica agora, né? A dama só tem aqui a casa B6, praticamente, para sair, porque ela ainda fica de olho nesse bispo, e aí, claro, perde a qualidade, as negras perdem a qualidade, as brancas vão tomar a torre lá em cima, elas vão tomar o nosso bispo, mas as brancas possuem uma posição muito, mas muito confortável e aí praticamente com grandes chances de vitória desde já. Então a gente não se perca, a gente está analisando a variante com bispo B4, a gente viu que depois de C3, bispo A5, A4, então A6, B4, peão toma, a gente viu o lance com C6, a gente também tem várias outras opções, uma delas é B6, meio que tentando defender o bispo por enquanto, não tem problema, a gente simplesmente toma em A5, depois que peão toma é 3, e a gente segue com ideias muito similares a que a gente já viu anteriormente. Jogar o cavalo em F3, depois em E5, colocando o cavalo em excelente casa central, desenvolver com bispo D3, fazer o roque e assim sucessivamente. Se você quiser, pode tentar fazer o roque, pode lançar peões ao ataque, se for o caso, você pode escolher como jogar, mas as brancas têm uma posição muito, muito confortável mesmo. Voltando aqui rapidinho, então a gente viu peão toma em B5 como sendo uma boa alternativa. Se aqui as negras resolvem entregar a peça imediatamente, logo de cara, a gente também tem uma excelente vantagem, desde já. Isso daí não funciona porque a gente pode tomar a torre lá em cima, e aí mesmo que o bispo tome em C3, a gente não está perdendo material, porque a gente sempre tem o nosso bispo para voltar para casa D2, e faz com que as negras realmente tenham um baita problema, e as brancas tenham uma vantagem muito boa com a qualidade a mais. Bem, isso nos leva ainda à variante principal da linha, depois de peão toma em B5, que é bispo D7, contra-atacando o peão novamente em B5, desenvolvendo uma peça. A ideia da gente é simplesmente jogar E3, de novo desenvolvendo, fazendo com que a gente possa defender o nosso peão aqui. E mesmo assim, depois que o bispo toma em B4, claro, veja como essa linha é difícil, né? A gente vê que esse bispo ele está sendo perdido, mas não é tão intuitivo assim para as negras entregarem ele logo de cara, permitindo que as brancas capturem em A8. Mesmo assim, essa é uma linha que, se caso você decida jogar ela algum dia, ela tem que ser memorizada, uma das poucas exceções, porque ela tem que ser jogada com muita precisão. Um deslize aqui para qualquer lado e é literalmente fatal mesmo. Depois que o bispo toma em C3 com cheque, as brancas vão começar uma caminhada com o rei, porque, claro, aqui elas não podem, né, evitar sair com o rei e perder o direito ao roque. Então, rei é 2, forçado, e as brancas não podem ter medo agora, depois de bispo toma em B5 com cheque, porque o rei vai ter que ser forçado ainda a vir para F3, mas o ataque das negras acaba aqui. Não tem mais como elas fazerem nenhum progresso. Depois de bispo toma em F1, praticamente forçados, não, o bispo estava caindo. As brancas podem retomar com a dama,
E aí, se as negras fazem um lance intuitivo como rock, bem natural, não tem muito mais o que fazer. Se elas tentam algo do tipo cavalo E4, com ideias aí, ameaça, né? De cavalo D2 para ganhar a dama, a gente simplesmente joga dama B5 com cheque e o peãozinho lá em cima em B7 tá caindo. Então, tendo isso em mente, as negras teriam que fazer o rock nessa posição, mas depois de dama B5, mesmo assim, com a ideia de novo de ficar de olho naquele peãozinho ali em B7. Se as negras jogam B6 defendendo, algo do tipo G3, é um lance realmente muito interessante. A ideia é trazer o rei para segurança, né? Meio que fazer o rock de forma manual aí, levando vários lances, mas que totalmente necessário. E pode seguir mais para frente ideias de ataque com H4, pode seguir cavalo E2 desenvolvendo, ganhando um tempo em cima do bispo, que não tem tantas casas interessantes assim, então as negras precisam ter cuidado onde é que elas vão colocar esse bispo, mas o jogo das brancas é totalmente melhor aqui. Isso daí tá, acredito que bem claro, apesar de ter só uma torre por cavalo e 2 peões, mas a posição em si é totalmente excelente para as brancas. Então, assim, essa foi a variante com o bispo B4, o cheque, é uma variante realmente bem insana, e aí eu acredito que isso finaliza a cobertura com a variante aí, terceiro lance, sendo E6. A gente pode, então, seguir adiante para o nosso próximo capítulo, onde nós vamos ver agora 3 variantes diferentes que as negras podem seguir. Isso vai fechar, acredito, nossa teoria sobre a Jobava Londres. Vamos lá? Então, depois de D4, cavalo F6, cavalo C3, em geral as negras são praticamente forçadas a jogar D5, caso elas queiram ainda manter algum tipo de igualdade. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no lance anterior, ou no vídeo anterior, mas a ideia é que qualquer outro lance que não seja D5 aqui para as negras, as brancas ameaçam logo de cara jogar E4, formando excelente centro de peões. A gente vai ver isso quando a gente analisar a variante do fianqueto, como a gente pode transpor para outras variantes, como a defesa Pirc e tudo mais. Então E4 é uma ameaça por parte das brancas, já ameaçando logo de cara estabelecer um bom centro de peões. Então D5 é praticamente forçado. Seguiu bispo F4, né? A gente entra então na Londres Jobava e aí a gente vai ver primeiro, começar analisando o lance C5, que é muito natural, talvez não necessariamente no nível mais iniciante, porque muitas vezes os iniciantes vão ficar com um certo receio de já contra-atacar logo de imediato no centro, e às vezes ficam pensando, puxa, e se ele tomar o meu peão aqui, como é que eu recupero depois? Apesar de sempre ter boas opções, né, com o cavalo A6 ou com o próprio E6 mesmo, a dama sempre pode vir para cá, mas nem sempre, perdão, eu acabei, mas nem sempre isso daí é tão comum, certo? Bem, aqui a recomendação é jogar E4 nessa posição aqui, logo de cara, contra-atacando no centro, e não tem nada de errado você seguir com o E3, fazendo com que fique mais similar às estruturas da Jobava Londres, como a gente já viu antes, mas não é a forma mais correta, porque depois de peão toma em D4, peão toma em D4, bispo G4, as negras praticamente conseguem igualar aqui e as brancas não têm nenhuma compensação ou nenhum desequilíbrio para tentar fazer com que o jogo fique mais dinâmico, algo do tipo. Então, esse tipo de posição que a gente não quer, a gente quer evitar a todo custo. Se você for analisar com o computador, a maioria dessas variantes que a gente está destacando aqui, você vai ver que a grande maioria, logo quando entra na Jobava Londres, já coloca uma avaliação 0 na posição, o que teoricamente estaria igualado. Mas a gente precisa analisar não apenas de forma matemática, quantificada, de forma computacional, mas a gente precisa analisar as posições também de forma humana. Então esse tipo de posição aqui já seria igualado nesse sentido, não tem nada acontecendo para nenhum lado. Mas quando a gente joga E4, apesar do computador ainda também dar uma avaliação 0, essa posição já começa a criar desequilíbrios, porque já tem uma tensão muito forte no centro. Pode seguir aqui várias coisas, pode seguir, por exemplo, peão toma em D4. Nesse caso, a gente pode retomar de dama
E perceba como é diferente, né? Esse tipo de posição da anterior. A gente agora tem um avanço em desenvolvimento e a gente vai tentar conquistar alguma iniciativa em torno disso. As negras são praticamente forçadas a jogar cavalo C6, ganhando um tempo em cima da dama. E aqui a recomendação é mesmo jogar bispo B5, cravando o cavalo. Depois de algo tipo bispo D7, ameaçando novamente capturar a nossa dama, a gente pode só trocar o cavalo, e depois que o bispo retoma, jogar E5, e depois de cavalo D7, aqui tem uma linha muito interessante, que é E6, o sacrifício posicional de peão. É um tema recorrente também em algumas linhas da Jobava Londres, em que você vai meio que sacrificar esse peão para conseguir o controle da casa E5 e tentar restringir um pouco a abertura das negras, perdão, a posição das negras, fazendo com que elas não sejam incentivadas a fazer o roque, por exemplo. Pode continuar algo nesse sentido assim, ó, peão toma em E6, cavalo F3, então controlando a casa E5, e aí depois de algo do tipo dama B6, tentando trocar as damas, que seria bom para as negras, dama D2, e a posição é um tanto difícil para as negras. O que é que elas vão fazer? Como é que você vai trazer esse bispo de F8 para o jogo? Como é que você vai conectar suas torres? Vai demorar um tempinho até você achar um lugar mais seguro para o seu rei. Então não é tão interessante assim, apesar do computador dizer que as negras estão ok. Mas você vai precisar fazer lances muito precisos para manter essa posição igualada. É isso que eu quero dizer. Porque é sempre bom você fazer isso do outro lado, né? Você forçar o seu oponente a entrar em linhas em que ele tem que achar lances muito difíceis, geralmente vai ser bom porque ele quase sempre vai errar. Só a título de curiosidade é que nessa posição ainda, a gente viu então a variante com o peão tomando D4, dama toma. Depois já o tipo cavalo C6 tem uma variante bem interessante, é jogar dama A4. De novo, não é a melhor alternativa de acordo com o engine, de acordo com o Stockfish, mas pega muita gente de surpresa, porque quase sempre as pessoas não vão saber como reagir frente a esse lance, principalmente em nível iniciante e intermediário. Se elas jogam algo tipo D4, que já de novo não é um lance tão intuitivo, que fique bem claro, contra-atacar o cavalo logo de cara, mas talvez seja o melhor lance na posição, a gente pode jogar só cavalo B5, ameaçando pular aqui em C7, e depois de E5, única forma de defender essa ameaça, a gente pode entregar o bispo, jogando o bispo toma em E5, depois de cavalo toma, não seria muito interessante, porque cavalo C7 é um cheque duplo, o rei tem que vir para E7, a gente toma a torre, pelo menos temporariamente, a linha 8, depois de bispo D7, ameaçando capturar nosso cavalo e atacando nossa dama. A gente toma o peãozinho D4, depois de cavalo C6 atacando a dama quando a gente volta, dama toma em A8, mas a gente ainda tem uma iniciativa muito forte depois do roque grande, e o desenvolvimento das brancas é muito mais fácil de seguir, tem uma iniciativa muito forte aí de ataque, ao passo que as negras têm aquele mesmo problema. Como é que você traz para o jogo o restante das suas peças, né? Então é realmente muito difícil para as negras esse tipo de posição aqui. A gente com uma torre e 2 peões por 2 peças tá muito bem mesmo. Então a gente viu que o lance depois de as negras jogarem C5 é justamente contra-atacar direto no centro com E4. A gente viu a variante com o peão toma em D4, a gente vai ver agora se as negras tomam em E4. Nesse caso, a ideia é muito simples, a gente só retoma em C5. Se as negras agora vêm para troca de damas logo de cara, para ir, quem sabe, para um final, isso vai favorecer as brancas quase sempre. A ideia agora é jogar cavalo B5, atacando o ponto C7. E se as negras defendem isso daí, jogando A6, a gente pode só jogar o cavalo em outra casa, na verdade. A4, com a ideia de vir para esse buraco aqui em B6, onde o cavalo fica muito bem posicionado, mesmo que a gente jogue cavalo de BD7, fazendo com que temporariamente isso não seja possível. B4 é um bom lance, defendendo mais uma vez o nosso peão. Esse cavalo aqui poder se mover em algum futuro, e depois de E6, por exemplo, simplesmente A3, reforçando a cadeia de peões, e as brancas podem seguir com algo tipo F3,
desafiando esse peãozinho aqui para desenvolver o cavalo, ou pode desenvolver o cavalo via E2 e depois C3, e fica aí uma posição realmente muito, muito interessante. Mas a variante principal nessa linha aqui, eu diria que é não necessariamente tomar com peão, mas tomar com cavalo mesmo em E4. Talvez seja a melhor alternativa para as negras. E aí, depois que a gente retoma, simplesmente quebrando aí a estrutura de peões das negras, em geral a gente toma em C5. Aqui o material está igual, as negras podem novamente vir para a troca de damas em D1, mas isso quase sempre vai favorecer as brancas. Então a gente só retomaria, depois de algo tipo cavalo C6, bispo E3, e aí depois de algo do tipo E5, F3 é, em geral, a melhor ideia para a gente não deixar que as negras tenham essa vantagem de espaço aqui. Então F3, e depois das trocas a gente consegue desenvolver o nosso cavalo. Depois de bispo F5, só C3, tirando o peãozinho do ataque. E a ideia é solidificar os peões, né, defendendo um ao outro com B4, desenvolver o bispo aqui para casa C4, fazer o roque. E as brancas têm um jogo realmente muito, muito confortável. Dá para seguir aí tranquilamente. Mas de novo, ainda aqui nessa posição, depois que cavalo toma, peão toma, a gente viu que quando a gente toma em C5, as negras não necessariamente são obrigadas a tomar em D1, indo para o finalzinho do jogo. Elas podem jogar dama 5, ganhando o nosso peão, pelo menos temporariamente. Depois que a gente joga C3, dama toma em C5. A gente recupera o peão jogando dama 4 também. Depois de cavalo C6, a gente recupera o peão no centro. De novo, aqui agora eu quero que você pense o que é que as negras têm para jogar. Um pouco difícil, a não ser tentar desenvolver o seu bispo. A gente viu que em várias outras linhas, nessa variante aqui com C5, por parte das negras, esse bispo de F8 fica preso. Então, geralmente, as negras vão tentar desenvolver ele com um fianqueto. Então, a gente sai com cavalo F3, bispo G7. E aqui pode seguir de várias formas. Um lance muito bom é jogar dama E3, vindo para troca de damas. Outro lance... Opa, perdão. Ih, fui para onde? Meu Deus do céu. Bispo G7 aqui. Então, a gente viu que dama E3, indo para troca de damas, é muito bom. A gente vê também que torre D1 é um lance muito, muito interessante. Você só não pode jogar de forma automática e fazer um lance como o bispo E2, porque aí você acaba perdendo material depois de bispo toma em C3 com cheque. Não pode nem retomar, porque a dama tomaria com cheque e ganharia sua torre. Não só essa, mas talvez também até a outra aqui embaixo, se for o caso, né? Então tem que ter muito, muito cuidado com isso daí. Bispo G7, então, você pode seguir com torre D1, é o que a gente vai analisar aqui. Então, depois de algo do tipo roque, por parte das negras, bispo E3, atacando a dama, que vem para A5, bispo C4, desenvolvendo. Veja como a gente praticamente completou o desenvolvimento, né? Bispo F5, atacando a dama. E quando a dama vem para H4, esse daqui é muito interessante, porque é isso que eu quero falar, né? E eu vou reforçar novamente. O Stockfish, o computador, ele vai dizer que a posição é igualada. É uma posição com avaliação 0. Mas, na prática, é uma posição muito difícil para as negras. Porque o ataque das brancas chega muito mais rápido e as negras são forçadas muitas vezes a encontrar lances que são muito difíceis. E quando o adversário ele é forçado a encontrar lances muito difíceis, quase sempre ele vai errar. E se você tiver a oportunidade de aproveitar isso daí, você vai vencer muitos jogos. Então, esse é o tipo de lance, esse é o tipo de posição que eu estou querendo dizer, né? É uma posição muito desequilibrada que oferece muitos recursos. Se as negras seguem com algo do tipo bispo F6, o que talvez seja até natural, porque ataca a dama, você pode simplesmente jogar cavalo G5, ameaçando mate em H7, onde as negras seriam forçadas a jogar H5. E aí agora, olha só, torre D5 é um lance muito, muito bom, atacando a dama e vindo com tudo pro ataque. E aqui as negras são forçadas a praticamente encontrar o único lance que empata, que é bispo toma em C3. Agora, de novo, ainda não é fácil de encontrar esse tipo de lance. Porque depois de peão toma, dama toma em C3, a gente pode só jogar bispo D2. E aí depois de algo tipo dama 1 com cheque, rei E2. Se agora as negras tomam em H1, perceba que a gente pode agora fazer uso das táticas jogando torre toma em F5. E qual é o único lance que empata para as negras? É isso que eu quero reforçar. Qual é o único lance que empata? O único lance que empata aqui para as negras é torre de AD8. Cara, se o seu adversário não joga um lance como esse,
está perdido aqui. Então, o único lance que mantém a avaliação no 0 e empata do ponto de vista ainda do computador, porque miraculosamente aqui ela vai tentar encontrar algum recurso. Mas qual lado que você preferiria ter numa posição como essa? Eu com certeza preferia ter o lado das brancas, mesmo estando com material a menos. Então é por isso que a Jobava Londres ela não é só uma abertura que você precisa memorizar como algumas outras linhas quando você estuda. Você pode jogar ela justamente por isso, para você treinar habilidades de ataque, treinar habilidades de iniciativa, treinar o seu cálculo de variantes. Você vai encontrar possibilidades muito ricas, muito criativas. Você vai melhorar muito sua criatividade no jogo. Só para você ter uma ideia, aqui a linha continua, né? Mas só para você ter uma ideia, se as negras jogam algo do tipo peão toma torre em F5, que vai acontecer talvez na grande maioria das partidas iniciantes, intermediárias e tudo mais, você tem simplesmente dama toma em H5. Como é que você evita a ameaça de mate agora? Tudo isso é muito forte. As negras são forçadas a jogar cavalo D4 com cheque, o rei teria que vir para E3, e aqui vai começar agora um monte de cheque por parte das negras, como é F4 com cheque, por exemplo. O rei pode tomar o cavalo em D4, torre de A8 cheque, rei E5, olha isso. Dama 1 cheque, rei toma o peão em F4, dama F6 cheque, rei G4, e aqui as brancas estão vencendo, tá? Depois de algo tipo dama G7, pelo menos defendendo temporariamente o mate, aqui em H7, bispo C3 garante a vitória, mesmo que as negras temporariamente deem esse cheque aqui, só jogar F4 bloqueando, e realmente esse é o tipo de lance que faz com que a Jobava seja tão massa, né, tão interessante. E, enfim, não tem muito o que fazer. As brancas vão depois tomar essa torre aqui, e o mate é inevitável se não entregar muito, muito material mesmo. E bem interessante, né? Olha, eu quero seguir com mais algumas variantes. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco longo, mas vamos seguindo. Esse é um vídeo para isso mesmo, para você assistir, quem sabe, de várias vezes, várias etapas. Você ter aqui sempre um guia interessante da Jobava Londres. Então, vamos seguir. O nosso próximo capítulo agora vai mostrar que depois de D4, cavalo F6, C3, a gente vai analisar as variantes com o fianqueto por parte das negras. Uma estratégia que também é muito popular, talvez mais no nível de mestre, grande mestre, mas que ainda assim precisa ser analisado. Como eu mencionei antes, se o seu oponente vier com um G6 logo de cara, com a ideia de, quem sabe, provocar você a jogar algum tipo de defesa índia do rei ou algo do tipo, né? Vá em frente e tente transpor isso daí para jogar a Pirc, jogando E4 logo de cara. Claro, a sua ameaça é 5, então as negras são praticamente forçadas a jogar D6, e aí elas entram na Pirc de fato, e você pode jogar cavalo F3, seguido de bispo E2, enfim. Aqui não é um vídeo de teoria da abertura Pirc, mas essa é a recomendação, e as brancas são excelentes. Mas, todavia, entretanto, depois de cavalo C3, se seu oponente segue então normalmente, permite você entrar na Jobava Londres e joga G6, então aqui você segue com seu plano básico, E3. A ideia é desenvolver mesmo. Depois de bispo G7, vem aqui o lance que a gente já viu no primeiro vídeo também, em alguns tipos de posições, mas nesse caso que é ainda mais forte, H4, logo de imediato. A ideia é lançar os peões ao ataque mesmo e tentar quebrar tudo na ala do rei. Tem várias opções agora por parte das negras. C5 talvez seja uma interessante. Como eu disse, talvez não no nível iniciante intermediário, mas no nível um pouco mais avançado é uma opção que vai aparecer muito para quebrar essa estrutura de peões por parte das brancas, né? E também é aquela coisa, geralmente quando o oponente, um jogador, ele joga um ataque pelas alas, quase sempre é correto contra-atacar no centro. Então C5 é uma alternativa interessante. Aqui nesse caso pode simplesmente jogar cavalo B5 com ameaça de novo em C7. Algo tipo cavalo A6, como a gente já viu, a gente vem aquela mesma ideia básica, jogar C3 e depois de roque, bispo E2. A ideia básica é jogar cavalo F3 e depois trazer ele para E5. E se as negras jogam algo do tipo dama B6, a gente sempre pode defender o nosso cavalo jogando A4 e não tem muito
com que se preocupar. Esse cavalo aqui quase não vai ter problemas, porque daqui que as negras consigam tirar esse cavalo daqui e... claro que aqui agora elas não podem, mas daqui que elas consigam tirar esse cavalo, jogar A6 para expulsar o nosso, é quase impossível. Vai demorar muito, então as brancas têm esse cavalo aqui no excelente posto em B5. Muito, muito interessante. A gente viu que A4, muito bom esse tipo de lance. Qual é a ideia? Vai ficar um pouco mais claro, mas vamos seguir vendo algumas linhas. Se segue algo do tipo A6, afinal, as negras quase sempre vão ter essa preocupação de evitar cavalo B5 e o ameaça em C7. Então, se as negras jogam algo do tipo A6, né, a gente pode jogar logo de cara H5. É esse tipo de lance aqui, em que não ameaça tanta coisa, não contra-ataca no centro, que faz com que a gente pode seguir o nosso plano e jogar H5 imediatamente. Depois de cavalo toma em H5, a gente tem o muito bom torre toma em H5. Quando o peão toma, a gente pode retomar de dama. E o fato da gente poder atacar o peãozinho aqui em D5, ganhando tempo, né, é crucial para o sacrifício de qualidade funcionar. Então, esse tipo de posição aqui é uma recomendação e faz com que seja muito interessante de ser estudado. As brancas vão seguir aí com seu desenvolvimento normal, o bispo D3, trazer o cavalo para o jogo, ou em G5, ou em E5, mas tem aí excelente possibilidade, né? Pode fazer o roque grande, depois desenvolver, trazer a torre para o jogo aqui, ó, aproveitando a coluna H. Então, as negras podem entrar em apuros muito, muito rápido. Depois de H4, a gente viu então A6, já viu C5, a gente pode ver também C6. É uma possibilidade que pode acontecer. Você tem que ficar sempre atento a esse tipo de lance, porque também ele defende a ameaça de cavalo B5. Depois de algo tipo bispo E2 desenvolvendo. H5, quase sempre forçado para evitar que a gente mesmo jogue H5. Cavalo F3 segue desenvolvendo, bispo G4, cavalo E5. É uma ideia muito recorrente. E depois de bispo toma E2, dama toma. E as negras jogam tipo cavalo de BD7 para desafiar o nosso cavalo aqui no centro. A gente só segue com roque grande, por exemplo. E é uma posição muito confortável para as brancas, né? Se as negras continuam com o plano delas, que é tomar aqui, a gente pode tomar de bispo nesse caso. E aí depois de roque, por parte das negras, a gente joga um feijãozinho com arroz, básico. Troca as peças. E aí depois disso G4. E a ideia é o quê? Lançar peão ao ataque mesmo. Peão toma. A gente nem precisa tomar o peão de imediato. Pode jogar torre DG1. E esse peãozinho aí vai ser perdido por parte das negras, né? E o nosso peão também DH vai avançar. E o rei já está em apuros. As negras precisam ter muito, muito cuidado. Mas é isso aí. Posição realmente bem, bem interessante. Depois de bispo G7, tem também a questão que a gente joga então H4. As negras podem responder com o melhor lance, que é H5. E aqui segue a linha principal da variante. Cavalo F3 desenvolvendo. Não tem muito o que fazer também, diferente. Depois de roque, dama D2. A ideia é preparar o roque grande em algum momento, mas depois de C5, se as negras, né, são bem ativas e contra-atacam logo no centro, simplesmente cavalo E5. Uma ideia muito recorrente nessa linha. Depois de peão toma em D4, peão toma em D4, cavalo C6. A gente pode jogar F3. É um lance realmente muito interessante. E depois de algo tipo bispo F5, simplesmente bispo B5, ameaçando agora tomar em C6. Se as negras retomam, né, simplesmente a gente toma de peão. Lembra disso? 90% das vezes talvez a gente retoma de peão quando o cavalo toma em E5. Tem suas exceções, claro, como a gente viu até antes. Se aqui elas jogam torre C8 defendendo, a gente simplesmente toma em C6, depois de peão toma em C6, cavalo A4, e a gente sempre vai ter esse tipo de ideia quando a gente joga aqui nas casas escuras e domina com os cavalos no centro. A gente viu isso no primeiro vídeo também. E, claro, o G4 sempre disponível para atacar. E veja como o nosso rei está seguro. A qualquer momento ele pode fazer o roque grande, trazer as torres para o ataque. É sensacional esse tipo de posição. Aqui depois de bispo B5, a gente viu então que torre C8 não funciona muito bem. Se as negras tomam logo de cara, a gente pode tomar de peão. Depois já o tipo cavalo D7 saindo do ataque. Roque grande, como a gente viu. Cavalo toma em E5. E aí a gente pode só não se preocupar em jogar torre de H1, ganhando um tempo em cima do cavalo. Se o cavalo volta para C6, simplesmente bispo H6, querendo logo eliminar esse importante defensor aqui. E tem uma linha muito legal
Aqui, uma linha realmente muito bonita. Depois de bispo toma em H6, dama toma em H6, E6, por exemplo, né, consolidando aqui, defendendo o peãozinho, defendendo o bispo e tudo mais. Linha muito legal com G4, um ataque realmente brilhante. Depois de peão toma em G4, simplesmente peão toma, e aí se o bispo toma, cavalo E4. É muito legal, porque esse peãozinho está cravado, e a gente consegue jogar cavalo G5 basicamente sem poder separar. É quase impossível parar o avanço aqui do cavalo para G5 ameaçando o mate. Realmente muito, muito interessante esse tipo de posição. Né? São posições que vão surgindo meio que naturalmente na Jobava Londres. Olha, por fim, para a gente finalizar então o nosso estudo, eu quero mostrar a você a variante com bispo F5. É uma linha realmente muito, muito sólida e que muitos jogadores vão jogar mesmo no nível iniciante intermediário, porque é muito intuitivo isso daí. É um lance bom, ele faz com que o bispo de casas claras das pretas fique desenvolvido fora da cadeia de peões, então eles vão poder jogar, né, o lance E6 e quem sabe trazer o outro bispo para cá. Então é uma boa alternativa sim, vai ser muito, muito recorrente. Nesse caso, a gente segue o nosso plano normal com E3, depois de E6, por exemplo, cavalo F3. Tem muitas opções para as negras nesse tipo de posição. Uma das principais, que vai ser muito recorrente, é o fato das negras quererem eliminar o nosso bispo, jogando o bispo D6. E aqui a gente vai tentar evitar que elas possam capturar o nosso bispo a todo custo. Então a gente joga cavalo E5. Um tema de novo muito recorrente, como a gente viu. Se elas tomam, a gente geralmente vai tomar sempre de peão. Se elas seguem fazendo o rock, simplesmente G4. É fantástico. E a gente já tem uma posição excelente. Se agora elas jogam algo tipo G6, saindo do ataque, simplesmente H4. E o avanço dos peões é muito forte, como a gente viu até em outras linhas. Se elas jogam bispo toma, a gente vai tomar de peão. E aí a ideia fica bem clara, né? Depois que o cavalo tomar em G4, por exemplo, nem se preocupa. Esse peão aí é um preço muito pequeno para o ataque que a gente vai conseguir. A iniciativa é muito forte. Depois de F3, quando o cavalo volta para H6, simplesmente H4. E claro, esse H4 evitando justamente ideias de dama entrando aqui, tá? Para atacar o nosso rei. Então, muito importante jogar esse lance H4. Depois joga o tipo cavalo C6 desenvolvendo. Dama E2, preparando o roque grande. E mesmo que as negras tentem contra-atacar no centro, né? Quebrar tudo aqui, atacar nosso cavalo, a gente só faz o roque grande, não tem problema, crava esse peão aqui e vai ter ideias aí bem interessantes já já, com quem sabe a dama vindo para cá, para G2, o bispo desenvolvendo em alguma casa aqui, a torre vindo para cá. Então isso é sensacional, esse tipo de posição. Onde é que a gente tava? Cavalo F3, então. A gente tem várias opções, a gente viu, como eu disse, bispo D6, né? Vamos ver bispo B4. Se as negras jogam tipo bispo B4, que é sempre um lance muito chato, cravando nosso cavalo, simplesmente bispo D3, a gente segue a nossa vida desenvolvendo. Se algo tipo bispo toma em D3, simplesmente a gente retoma de peão. E essa é uma ideia sempre muito legal, né? Quando esse bispo aqui está em B4, a gente pode tomar com esse peão aqui, abrindo o caminho para nossa dama vir para casa B3 ou A4, tá bem? Então, é muito interessante que a gente ganhe um tempo em cima desse bispo, né? Se algo tipo roque, por exemplo, roque, cavalo de BD7, a dama você pode vir para B3 ganhando um tempo em cima do bispo, praticamente forçando ele a entregar aqui pelo cavalo, e aí a gente só retoma com o peão. E essa estrutura de peões aqui, geralmente, ela é excelente, né? É realmente uma multidão aí de peões que pode avançar a qualquer momento e quebrar tudo aqui mesmo. Então é muito, muito forte. Uma coluna B aberta para ataque. Então as brancas têm uma posição realmente excelente, eu diria. Voltando então aqui, depois de cavalo F3, ainda tem outras opções. Cavalo C6 pode acontecer sempre. A gente segue com bispo D3, desenvolvendo. E aí mesmo que as negras tomem, a gente de novo retoma o nosso peão, porque também é sempre uma ideia que pode ser interessante, abrindo caminho para a dama vir para a casa B3, tacar esse ponto aqui, afinal o bispo de casas claras não existe mais para defender esse peão. E depois já o tipo bispo D6, a gente nem precisa se preocupar em defender o nosso bispo, pode jogar dama B3 de imediato.
Em geral, as negras vão ter que jogar a torre B8 defendendo. Se elas tomam em F4, simplesmente a gente toma em B7 de imediato, ameaçando esse cavalo aqui. E a posição é excelente, né? Esse é o tipo cavalo A5, simplesmente dama A6, ameaçando o cavalo e também ameaçando depois recapturar esse bispo aqui. Então, geralmente, eles vão jogar torre B8. E aí, nesse caso, a gente joga bispo E5, melhorando a colocação da nossa peça. Se é algo do tipo roque, simplesmente torre C1, cavalo D7, o bispo pode voltar para G3, com uma posição realmente muito confortável. E depois de a gente jogar o bispo aqui e vier algo do tipo bispo toma em E5, a gente só toma de peão novamente. Depois é o tipo cavalo D7, D4, reforça a estrutura central de peões. Realmente bem interessante. Aqui ainda depois de cavalo F3, então, a última posição que a gente tem para analisar é C6, nessa linha. E é sempre muito interessante, né? Esse tipo de estrutura aqui para as negras, fazer esse triângulo de peões com o bispo fora da cadeia, é sempre muito sólido. E a gente só segue a vida jogando mesmo o nosso feijãozinho com arroz básico. A gente pode seguir desenvolvendo nosso bispo com as ideias similares, né, que a gente já viu. E o jogo ele vai seguindo naturalmente. Se em algum momento as negras jogarem o seu bispo aqui, a gente pode jogar o nosso cavalo aqui. E a gente fica com uma posição muito boa, com ideias aí, quem sabe, de G4, H4 e tudo mais. Pessoal, é isso. Foi um vídeo muito longo, né? Uma maratona aí. Mas eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da Jobava Londres, que seja útil para você adicionar essa abertura ao seu repertório. Apesar do vídeo ser longo, eu acredito que ele é muito necessário e ele é um vídeo mesmo para isso, para você sempre ter como referência, para você poder consultar várias vezes. Não é só feito para você consumir rapidamente e esquecer, mas pelo contrário, ele está sempre aqui disponível, sempre que você quiser voltar a consultar, então fique à vontade para isso. Quero ouvir de você nos comentários se você já tentou aplicar Jobava Londres em algum de seus jogos, o que você tem achado, e espero ouvir de vocês também, quem sabe sugestões de novas aberturas futuras para a gente cobrir aqui no canal. Em breve tem Karokan, em breve vai ter Defesa Ninja, Ataque Trompovski e várias outras aí bem interessantes, armas que são muito boas para tentar com as brancas ou com as negras. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.